Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que está chegando aqui em mais um episódio do Mais Que Autismo. Quero agradecer muito por vocês estarem aqui com a gente. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem desconhecido para a maioria das pessoas, que é o TDL. O que é TDL? Então, é transtorno do desenvolvimento da linguagem. Mas o que isso quer dizer na prática ali, né? O que diferencia ele dos outros transtornos? E aí, para conversar sobre isso, eu chamei a Simone Saldanha, que é mãe de uma criança TDL e com dupla excepcionalidade, para conversar com a gente, para explicar esse processo dela, como foi para chegar até o diagnóstico e como que é a rotina, né, a vida ali diária de uma criança com TDL. Mas, então, antes de eu chamar aqui a Simone, só quero pedir para que você, dê seu like já nesse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas, deixa um comentário, que isso vai ajudar a gente aqui a ter mais engajamento e chegar para mais pessoas. Então, vamos lá, gente. Então, Simone, quero agradecer por você ter aceitado vir conversar com a gente, explicar um pouquinho, trazer da sua vivência aí, explicar para a gente o que você conhece de TDL, né? Eu falei com você ali nos bastidores que eu não conheço praticamente nada, posso dizer que eu não conheço nada, só sei ali que é transtorno da linguagem, alguma coisa assim, né? Não, assim, bem resumidamente, mas assim, eu tomei contato com TDL nos últimos podcasts que eu fiz, porque até então a gente escuta muito falar de autismo, TDAH e altas habilidades, até porque é o que a gente, como mãe ali, ou como eu, como pessoa autista, né, tenho mais contato. Então, achei bem pertinente, assim, a gente trazer para as pessoas entenderem e conhecerem um pouco mais, assim. Primeiro, eu só quero agradecer imensamente, abrir o espaço, porque essa é a nossa luta, falar sobre o TDL em todos os espaços, conscientizar. O TDL é um transtorno muito prevalente. Ele atinge aí por volta de 8% da população infantil. E as estimativas são que em uma sala de aula com 30 crianças, ao menos 2 tenham TDL. E já tem pesquisas falando que é muito maior essa prevalência. A questão é que ele é muito desconhecido, em geral, assim, não é só você, né? Profissionais de saúde não conhecem. Então, é muito complicado e um desafio muito grande para as famílias conseguir o diagnóstico, a identificação correta. E aí, então, a gente está falando, TDL, então, é transtorno da linguagem, né? E aí, como que você tomou contato com esse diagnóstico? Como que foi seu processo? Se tem alguém na família que teve esse diagnóstico no seu trabalho? Como que foi para dizer, não, é TDL? Como que é a sua vida de mãe aí nesse sentido? Vamos começar definindo aí. O nome, é importante fazer essa diferenciação. É transtorno do desenvolvimento da linguagem. Ele é um transtorno específico, né? Específico, assim, existe um guarda-chuva dos transtornos de linguagem. E o TDL faz parte desse guarda-chuva dos transtornos de linguagem. Mas ele é um transtorno específico porque ele não tem nenhuma causa, ele não tem nada que o explique. Tá? Então, por definição, o transtorno de desenvolvimento da linguagem é um transtorno do neurodesenvolvimento, como o TDAH, como o TEA, entre outros aí, que atinge, que afeta, na verdade, a comunicação, a linguagem, tanto a expressiva quanto a receptiva, tanto falar quanto compreender, de forma persistente. Então, não é alguma coisa que vá se resolver, atrasou um pouquinho. Não, não é. E que não tem nada que possa explicar. Nenhuma outra causa biomédica. Não pode ser uma criança surda, por exemplo, porque aí a surdez explicaria os déficits de linguagem. Não pode ser uma criança com deficiência intelectual, porque a deficiência intelectual explicaria os transtornos de linguagem. Não pode estar no espectro autista, porque o espectro autista tem um comprometimento de linguagem também, mas todas esses outros transtornos, outras condições, eles têm um transtorno de linguagem, eles não têm o transtorno do desenvolvimento da linguagem. Deu para entender? Então, seria já, quando você fala assim do desenvolvimento, então, desde pequeno isso já vai Desde aparecendo. pequeno.
desde pequeno. E assim como, vamos falar, né, do TEA e do TDAH, eles vão ficar com você por toda a sua vida. Sim, No sim. TDL também? Ou, tipo, a pessoa faz as terapias, desenvolve aquelas habilidades e ok? Não, Como que seria? ela vai ter para o resto da vida, né? A terapia ela vai Uhum. ajudar a pessoa a ter uma vida funcional. Inclusive, é por isso que a gente luta para ser descoberto o mais cedo possível, intervenção precoce, né? Para que ela tenha acesso à intervenção e à intervenção adequada, que não é a mesma dos outros transtornos, tem que ser uma intervenção específica. Para que ela tenha perspectivas de uma vida funcional, como é possível que ela consiga ter. Entendeu? Quando você me fala, para mim, por isso que eu falei até com muitos neuropsicólogos, ou a gente fala com muitos médicos da área, assim, a pessoa tem que entender muito também dos transtornos de um modo geral, porque senão às vezes fica muito embolado e é capaz de a pessoa receber um outro diagnóstico, né? Porque aí, Tem. sei lá, tem um atraso no desenvolvimento dessa fala, ou essa fala não é tão funcional quanto deveria ser ali. Vamos lá, vamos colocar na conta do autismo, ou tipo, né? E aí você vai ter uma É o mais intervenção que comum. não é adequada, né? É o mais comum, tanto que, veja, ó, o tamanho da prevalência, mas cadê essas crianças, né? Eu fico aqui na cidade, eu conheço mais uma, duas crianças com TD diagnosticadas, né? Então, assim, a gente tem um problema sério de identificação e de conhecimento, de visibilidade mesmo do transtorno. O TDL, se você olhar só a linguagem, com relação ao autismo, né, que é um dos principais diagnósticos diferenciais, só a linguagem eles são muito parecidos, mas o TDL não tem os outros critérios do TEA. Ele tem o déficit importante na questão da linguagem. O que acontece com o TDL, né? Eu gosto de explicar assim, que já me explicaram e funcionou. Todos nós, desde pequenininho, o cérebro da gente vai decodificando a língua que a gente está ouvindo as pessoas falarem. Né? A língua é um código, né? Uma mensagem aí trocada entre emissor e receptor. E aí, de pequenininho, ele vai interpretando o primeiro som, depois a palavra, depois a junção de palavras e tudo mais. E todo mundo aprende a falar a sua língua materna assim. A criança com TDL, não. O cérebro dela não decifra esses códigos de uma maneira automática, o código da língua dela. Então, é por isso que, muito comumente, a gente usa essa frase de que eles são estrangeiros da própria língua, eles precisam ser ensinados a falar a língua materna deles. A terapia tem que ajudar a criar novas conexões, novas sinapses, para que ele consiga desenvolver a linguagem e ele consiga compreender e se expressar dentro daquela realidade dele, da comunidade dele, né, do país. Mas não existe só em português, existe em todas as línguas, como todo transtorno do neurodesenvolvimento. Toda criança com certa idade começa a falar no mundo todo, né? Existe um marco, né, de desenvolvimento, e é aí que a gente começa a notar as diferenças. Para qualquer transtorno, né? No transtorno de desenvolvimento da linguagem também. É aí que a gente começa a notar que elas não se desenvolvem, a linguagem, os marcos de desenvolvimento da linguagem não vão acontecendo no ritmo que é esperado que isso aconteça. E aí, podem ter atrasos assim já de comecinho, porque primeiro o bebezinho lá ali, bem nos primeiros meses, ele faz primeiro uns grunhidos, né? Depois ele começa a balbuciar. A criança com TDL pode já muito pequenininha atrasar tudo isso, né? Aí, quando vai chegar ali um aninho, anda, né? E aí a criança vai falar as primeiras palavrinhas. Neste momento, foi que eu percebi o atraso do meu filho, porque não saía o mamãe de jeito nenhum. E quando saía, porque nessa fase é uma fase que explode muito, né? Eles começam a falar muitas palavrinhas, não é só o mamãe. E ele não saía do mamãe. Eu falei, nossa, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. E aí você pensou nessa fase que... O que você pensou? Assim, você chegou a pensar que pudesse ser autismo, coisa do gênero? Pensei, porque no Google, quando você coloca atraso de fala da infância, só aparece autismo, né? Então, não aparecem outras possibilidades. Aí, e fuça daqui, porque o que acontecia? Ele me intrigava muito, porque ele era uma criança responsiva socialmente.
E aí eu falava, não, mas isso aqui tá estranho. Mas, na verdade, a minha luta foi para primeiro validarem a minha queixa do atraso, porque a pediatra, você vê, pediatra, não achava que ele estava atrasado. Aí o menino fala depois, é a mãe que está ansiosa. E conforme eu fui pesquisando, eu fui percebendo que, na verdade, o atraso dele era de muito antes, eu que não tinha notado. Ali, com mais ou menos uns 10 meses, a criança já aponta, né? O meu filho não apontava. A criança dá tchau, né? Aprende a dar tchau. O meu filho tinha que fazer assim com a mãozinha dele. Dá tchau para as pessoas. E ele fazia uma cara de que não estava entendendo. Tchau, o que é isso? Eu tenho que dar esse negócio, eu tenho que fazer assim. Eu não estou entendendo. Então, aí eu fui ficando muito assustada com aquilo. Falei, não, mas ele está muito atrasado. E pedi um encaminhamento para a fonoaudióloga, para fazer uma avaliação. Eu não estou dizendo que ele tem ou que ele não tem, eu quero que se avalie isso com algum especialista. E aí ela me disse que eu que estava ansiosa me deu um encaminhamento para eu ir na psicóloga. Essas alturas do campeonato eu estava precisando muito mesmo ir na psicóloga, porque eu estava assim no pico. Mas eu comecei a estudar, né, as crianças quais eram as orientações para as crianças que a gente percebia que apresentava um atraso na fala. E aí dizia, olha, você tem que procurar um otorrino para ver se essa criança está ouvindo bem, porque tinha muito a questão de você chamar e ele não responder, mas era uma coisa mista, porque às vezes a gente chamava, ele olhava, às vezes a gente chamava, ele não olhava, não era bater o martelo latente, assim, que ele não respondia. Era bem, bem confuso. E marquei uma neuropediatra. O que eu descobri nessas duas consultas, né? Pelo otorrino, que ele estava com otite média secretora nos 2 ouvidos, ele estava com as 2 orelhas tampadas, então ele não estava recebendo da forma adequada. De forma adequada a mensagem, né? E aí eu criei até uma esperança de que fosse aquilo. Eu falei, beleza, vai tomar os remédios, vai fazer o tratamento, e aí, vai deslanchar. Mas a neuropediatra já me tirou. Não explica tudo. Isso não explica tudo. Ele vai operar, ele vai melhorar, vai fazer o tratamento aí, mas isso não vai resolver a questão. Mas o bom foi que aí ele foi encaminhado finalmente para a fonoterapia. E aí ele foi encaminhado para a fonoaudióloga e começou o acompanhamento fonoaudiológico. E neste acompanhamento, aí 2 anos após ele começou, ele não tinha nem 2 anos, ele tinha 1 ano e 10 meses quando ele começou a fono, graças a Deus. E aos 3,5 a fono me cantou a bola. Ela falou, fui fazer um curso porque o caso dele me intriga e eu ouvi um diagnóstico aqui, eu vou mudar a intervenção porque a intervenção tem que ser diferente com ele, eu vou ver a resposta dele. E aí aos 4 anos já é possível eu te confirmar que é isso mesmo. E aí ela me disse o nome, TDL. Foi nessa hora que eu saí consumindo tudo que eu podia de TDL. Como toda mãe, né, que descobre ali uma questão do filho. E aí aquilo fez sentido, porque eu li as coisas do autismo e não me fazia sentido. E aquilo eu falava, nossa, isso daqui para mim faz sentido. Aqui tudo está se encaixando, né? Fiquei com esse diagnóstico. Mas foi muito difícil, porque eu voltei no neurologista e o neurologista não conhecia TDL. Ele disse, é óbvio que ele tem uma questão de linguagem aqui, mas a gente tem que continuar observando. Também não dizia que era autismo. Então, ficava assim, mas o que é, né? Afinal de contas, o que é? Como eu já tinha visto meu filho naquele diagnóstico, né, no TDL, eu me apeguei àquilo, não interessa o que ele fale, o importante é que a terapia está funcionando. E ele está evoluindo bem, ela mudou assim, virou uma chavinha, o menino foi deslanchando, porque ela começou a ensinar a língua para ele, né? Vocabulário, a estrutura da língua, é outra coisa, assim, a terapia para TDL. Eu estava num curso agora e eles estavam falando, a fonoaudióloga estava explicando que você tem que ser a professora de português da criança, você tem que ensinar toda a estrutura da língua, montar uma árvore mental de estrutura da língua que a criança não monta sozinha por conta do transtorno. E aí se a gente for pensar, né, vai trazer várias questões ali mesmo na interação dessa criança com as outras pessoas, porque ela não está entendendo da forma que todo mundo entende.
Na comunicação, como é que ela vai se comunicar também se ela não tem o repertório que ela precisa, né, para poder ali se comunicar? Então, acho que também é aí que geram muitas confusões, porque daí a gente vê que no autismo tem a questão da comunicação, da interação social, daí você pensa, não, mas ele não interage, não sei o quê. Joga ali, né? Se você não conhece outra alternativa, a tendência é você dizer que é autismo mesmo. Porque na manifestação pura ali, na criança, no comportamento dela, você não consegue diferenciar. Você precisa fazer uma avaliação muito rigorosa para entender da onde está vindo aquela dificuldade, de que base que é aquilo. Né? Se ela tem uma base mais ligada ao autismo, ou se é tudo em decorrência da linguagem. E aí a gente tem um problema, porque nem todo mundo dimensiona a linguagem da maneira correta. A linguagem tem vou repetir de novo a fonoaudióloga, ela é o fio condutor da vida. Não tem aprendizado sem linguagem, não tem interação adequada sem linguagem. A gente precisa se comunicar para ser e estar no mundo. Não tem comportamento adequado, né? Você imagina, essa criança, suponhamos que você vá para a Rússia, sem falar russo. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir interagir adequadamente. Né? Você vai precisar de muitos recursos para poder entender aquela língua, vai precisar de muita colaboração do outro. Né? Tem a pronúncia que é diferente, tem um monte de coisa envolvida. E isso a gente que é adulto, né? Que não tem nada no cérebro que nos desfavoreça aprender linguagem. Agora, você imagina uma criança que não tem isso de natureza, de fábrica, e criança, sem repertório nenhum, para comparar a alternativa. Vai refletir no comportamento. E eu até ia te perguntar, aproveitando, né, nesse momento, assim, ele tinha muitas essas questões daí de não se sentir entendido, e daí vinham muitos comportamentos também inadequados, ou você notava que ele se afastava, não era inserido no grupo justamente por isso, por não estar entendendo, ou se comunicando da melhor maneira? O meu filho, nessa parte, ele mistura um pouco, porque ele é uma criança com dupla excepcionalidade, né? Então, ele tem TDL e tem superdotação. E tem as características de personalidade dele. O meu filho é um menino ele é muito sensível da superdotação. É uma criança muito sensível. E o perfil dele é mais internalizante, ele não é de pôr para fora. Então, o que acontecia com ele, né? Ele tinha muita dificuldade de estar ali na rodinha. Por vários motivos, porque ele não estava entendendo nada do que estava sendo discutido na rodinha, a historinha que estavam contando para ele. Se não colocassem ele vendo o livro para ele poder ter algum apoio visual, ele não ia entender. E ele também não tinha interesse naquela brincadeira, porque ele estava interessado em coisas com maior desafio cognitivo. Então, ele ia para as outras salas das crianças maiores. Mas ele não tinha nenhum comportamento assim inadequado no sentido de ser agressivo, nem nada. O que refletia nele era o emocional. Ele era uma criança que chorava por tudo. Então, juntou aí as duas coisas, juntou a superdotação e o TDL nele. E aí ele era uma criança que transbordava muito fácil. Ele tinha dia que qualquer coisa, um lápis caía no chão, ele chorava. Mas é porque viver no corpinho dele era muito difícil mesmo. Ainda é. Né? Eu falo que o atraso, pensando no atraso da fala, né? O impacto que isso causa na vida daquela criança, porque você não conseguir se comunicar, você não conseguir ser entendido, né? Ou mesmo expressar o que você está sentindo, é muito frustrante. Então, às vezes, o comportamento que vem inadequado não é nem de bater no outro, nem nada, mas é de você fica triste, você fica frustrado, você fica sensível mesmo, né? E aí, se você já tem a dupla excepcionalidade da superdotação, em que as questões sensoriais são muito afloradas, né, na maioria das vezes, realmente traz mais intensidade ali, né? Todos nós, quando não estamos bem, a primeira coisa que a gente quer falar é ligar para uma amiga e dizer, foi isso que aconteceu, né? A gente quer escrever, etc. Aí, imagina a criança que não tem esse recurso. O único recurso que ela tem é o corpinho dela. Sim. Ô, Simone, e aí, assim, você falou pra gente na hora da fala, né? Mas aí tem dificuldade nessa parte do entender o que as pessoas me dizem, no sentido daquilo, como que aquilo significa, por exemplo, sei lá, manga, pode ser a manga da camisa, a manga fruta. Muito. Né? Isso aí já aconteceu especificamente com o meu filho. O TDL, ele é muito amplo.
porque ele pode afetar vários subsistemas de linguagem. A linguagem tem alguns subsistemas, tem fonético, tem a semântica, tem a pragmática e tem a sintaxe. O TDL tem que comprometer pelo menos 2 subsistemas dessa linguagem, né? Então é muito diverso. Tem criança que tem todos, tem criança que tem mais a fonologia, tem criança que tem mais a semântica e a pragmática comprometida, fora as comorbidades, as coisas que podem vir junto. Então, tem TDL com TDAH, tem TDL com superdotado, tem TDL com TDAH e superdotado, tem TDL com dislexia, tem TDL com transtorno do processamento sensorial. Então, assim, eles divergem muito de criança, de pessoa para pessoa, manifestações, né? O meu filho não tem alteração fonética. O comprometimento dele é na gramática, na sintaxe, na semântica e principalmente na pragmática. Aí que confundia bastante com o autismo. Que a pragmática é o uso social da linguagem. O que eu faço? O que eu aprendi a falar agora? Sim, porque não é só decorar aquela palavra, né? Aonde que ela é usada. Realmente fica muito confuso mesmo com o autismo, porque daí você diz assim, a pessoa não sabe usar no contexto, né? As frases fora de contexto, não sabe se colocar em uma conversa. Então... É bem confuso separar uma coisa da outra, ainda mais porque no TDL também tem alterações sensoriais e alterações motoras. Eu vi que tem até questões, várias pessoas, né? TDL tem também questões de seletividade alimentar e coisas do gênero, né? Pode ter. Tem várias alterações sensoriais, é muito comum ter. O meu filho tem na propriocepção e no sistema vestibular. E não é assim uma alteração a nível de ser uma alteração junto com o TDL. Ele tem transtorno do processamento sensorial mesmo. No caso dele é transtorno. E ele tem alteração motora, ele tem dispraxia. A coordenação fina, geralmente dos membros superiores aqui, a hora da escrita, costuma ser muito difícil para as crianças com TDL também. Então, tá, termina, daí eu vou perguntar. Então, acaba se aproximando muito, né? Se você não conhece, eu uso sempre a frase, se você nunca viu um caqui na vida, você vai dizer que ele é tomate. Você vai falar assim, tem tomate cereja, tem tomate tem tomate de tudo quanto é tipo, por que ele não pode ser um tomate também? Né? É porque você não conhece a existência do caqui. Se você conhecesse, você saberia que ele tem bases diferentes. São primos, porque são transtornos do neurodesenvolvimento, são parecidos, têm comprometimentos semelhantes, porque está tudo ali interligado no cérebro, né? O cérebro não é compartimentado, caixinha, tudo muito separadinho, não, as coisas se conectam. Então, tem a sua semelhança, mas tem bases diferentes. E aí você falou, né? Eu fui no neurologista que não conhecia, nem nunca tinha ouvido falar. E como que aí foi para você chegar ao diagnóstico? Quem chegou a esse diagnóstico? Você já sabia, mas assim, quando você achou um médico que disse, não, mãe, isso realmente é o que você está falando que é? Foi luta, porque ele me pareceu que ele não conhecia, né? Porque ele me disse que era óbvio que ele tinha um transtorno de linguagem, mas ele não entendeu que a fono tinha dado um diagnóstico. Quem dá o diagnóstico do TDL é a fonoaudióloga. O médico a gente precisa para descartar as outras condições, porque a gente tem que excluir outras coisas que possam dar origem a um transtorno de linguagem, para ele ser transtorno do desenvolvimento da linguagem. E aí, ele já tinha descartado um monte de coisa, estava acompanhando para ver que nome ia dar, né? Então, ela deu o diagnóstico. Mas como eu não tive o diagnóstico dele, logo na sequência eu tive um problema, porque a fono que acompanhava ele deu o diagnóstico, se descredenciou do plano. Eu também tive muita sorte, porque fono no plano, conseguir dar esse diagnóstico é uma coisa bem difícil. Por conta do valor que os planos pagam para elas e da qualificação que tem que ter, o nível de especialização e atualização e etc. E isso lá em 2017. Não, 2017, 2019 foi o diagnóstico dele. Então, era tudo muito recente.
o próprio TDL. Depois eu conto essa história. Mas me perdi onde eu estava. A gente está falando O que aconteceu? que a fono se fono, né, descredenciou e eu tive que buscar uma outra fono. Então, eu fui procurar o convênio e aí eles me encaminharam para uma clínica própria deles lá que trabalha com crianças com autismo para fazer a avaliação. Por quê? Porque eu não tinha um encaminhamento médico dizendo qual era o diagnóstico. E aí eu pedi um encaminhamento médico para o pediatra, que também não conhecia TDL, e ele mandou investigar autismo, de novo. E aí ele ficou 6 meses nessa fazendo aí uma avaliação. Pedi, nessa época, uma avaliação neuropsicológica também, porque o que aconteceu? Ao mesmo tempo que ele recebeu o diagnóstico de TDL, ele se alfabetizou sozinho. Mandaram ele desenhar uma borboleta, ele escreveu borboleta. E aí que não queriam dizer que era TDL mesmo, porque como com a criança com transtorno de linguagem se alfabetiza cedo. Então a coisa se enroscou de uma maneira muito forte, mas aí eu também precisei acordar, sabe, para a realidade de que não era um diagnóstico fácil, não dava para insistir com os profissionais daqui da cidade, do convênio, eu precisava de alguém que soubesse fazer um diagnóstico diferencial, que conhecesse de autismo e de TDL. Eu sou de São José dos Campos. Não é uma cidade pequena. Falar, né? Não é. E tá perto de São Paulo e tudo mais, né? Tipo... Não é. Mas eu precisava de alguém que conhecesse as duas coisas. Se achassem que era alguma coisa de linguagem e não entendesse que aquilo era um diagnóstico, ficava muito difícil eu tirar a dúvida. É uma coisa ou é outra. Né? Para não ficar parecendo também que era eu que estava em negação. Não, você está negando o diagnóstico de autismo. E aí eu fui para São Paulo atrás de uma foniatra. Aí eu descobri essa especialidade. Foniatra? É um médico? Foniatra. É médico, é otorrinolaringologista, especialista em questões de aprendizagem e linguagem. Eu não sabia que existia também. Para mim era fono, né, audióloga, ou otorrino e... Não, eles têm... são médicos, otorrinos, com essa especialização em foniatria. Então, eles são especializados em linguagem e aprendizagem. Está começando no Brasil, é pequeno, a formação ainda você não encontra tantos, mas está melhorando, devagarzinho está melhorando. E aí eu encontrei, aí eu já fui assim para a cabeça, que era professora dos foniatras. Já que eu vou ter que gastar meu tempo, né, tipo, investir dinheiro nisso tudo, vamos lá, né? Eu tô cansada já desse negócio enroscado, então vamos lá. E aí eu cheguei lá, ela não me deu diagnóstico de cara, ela me disse, só acertou a terapia, porque realmente não era aquela, né? Ele não tinha que estar naquele programa, porque aquela intervenção era outra, não era para ele. Então, e aí eu entendi que eu tinha que pagar fono, porque não ia adiantar eu ficar brigando com o convênio também para conseguir alguém especializado. Então, vem o bolso aí, né, ardendo. E aí eu comecei com uma fono, ela fez avaliação de linguagem, eu paguei uma outra avaliação neuropsicológica, agora de alguém especializado em superdotação e dupla excepcionalidade, não a neuro lá do convênio que sabe-se lá o que ela sabia. E aí eu consegui pegar de novo o diagnóstico de TDL e confirmar a dupla excepcionalidade. Era TDL e superdotação. Uma coisa que até então achavam impossível. Mas então, ninguém me explicava por que era impossível. Então, muita gente diz, né, que a pessoa tem esse mito ali, né, que a pessoa só pode ser superdotada se ela conseguir entender, ser organizada e concretizar as coisas, né? E aí, tipo, daí quando vem um TDAH, um TDL, a pessoa, não, esse aqui não pode ser superdotado, né? Como assim? A confusão com o desempenho. Mas veja onde eu me meti, né? Ninguém conhecia nem o TDL, quanto mais o TDL com a superdotação. Então, eu cheguei a receber respostas de que ele só podia ser TEA porque só existia superdotação junto com o autismo. Mas eu falei, mas vem cá, aonde está escrito, dentre os critérios diagnósticos de TDL, que ele não pode ter uma inteligência acima da média? Porque eles não têm comprometimento intelectual. Eles são crianças inteligentes. Eles têm um comprometimento de linguagem. Né? Por que ele não pode ter uma inteligência acima da média
e ter um transtorno junto, se existe a dupla excepcionalidade, ela já é reconhecida com outras condições. Por que não? Ninguém me explicava por quê. Aí eu uni duas grandes cabeças da superdotação e da linguagem para poder fechar. E hoje estão aparecendo muitos outros, não são poucos. Você tem uma ideia assim de. Você falou, né? A cada sala de aula, duas crianças possuem, assim, né? Tem estatísticas. Hoje Tem a gente estudos vê de já. prevalência. Hoje a gente já vê a questão da comunidade em torno do autismo ser muito mais organizada, o TDAH também, né? E com o TDL, assim, como que é essa roda de mães ou essa profissionais já estão aparecendo mais? É tudo muito novo, tá? Aí eu vou Ah, contar e um outra pouco. coisa também que eu ia te perguntar, o plano de É, saúde ele ressarce as terapias por CTDL, como que é? é tudo muito novo, tá? Vou te contar a história. O TDL é um transtorno. A coisa, uma questão de linguagem que não tem outra explicação, ela é estudada desde os frenologistas lá na história da medicina há muito tempo, tá? E ela recebeu vários nomes, essa coisa. Então, ao longo do tempo. Mas teve um nome que ficou marcado, que foi um fonoaudiólogo que chegou a esse nome, e ele chamou de distúrbio específico da linguagem. Esse era o antigo nome do TDL. E ele era um fonoaudiólogo, mas um fonoaudiólogo pesquisador. Então, para termos científicos, ele precisava definir muito bem o que era isso, né? Então, ele chamou de específico da linguagem, porque para ser TDL você precisava tirar tudo. Não podia ter um monte de coisa. Por exemplo, não podia ter alteração sensorial, não podia ter alteração motora. Então, era uma coisa pura, pura, pura de linguagem. E aí, com o tempo, as pessoas foram trabalhando, aí chamaram de TEL também, transtorno específico de linguagem, mas sempre se mantinha o específico. E aí, o que aconteceu? Na prática, essas crianças pura linguagem não apareciam nos consultórios. Não existiam essas crianças. Então, viram a necessidade de rediscutir isso. E aí, só em 2017, se reuniram grandes especialistas de várias áreas, do mundo todo, para sentar e discutir, o que é esse negócio aqui? Como que a gente deve chamar ele? Quais serão os critérios diagnósticos dele? Eles se reuniram num consenso científico chamado Catalyse. E então, assim, é 2017, veja, é muito novo. Então, tem profissional ainda na coisa do específico da linguagem, entendeu? Então, quando tem ali alteração sensorial, alteração motora, a tendência de jogar para o autismo é muito, muito alta. Então, isso é muito novo. Aí, as mães começaram a receber diagnósticos também no Brasil há pouco tempo, de 2017 para cá. Eu falo que eu tive sorte, porque em 2019 eu já tive o diagnóstico. O Brasil tinha acabado de saber da existência disso, porque tinha brasileiro lá no Catalyse também. Então, era muito novo. Aliás, ainda é muito novo. Dentro da própria fonoaudiologia, ainda tem que se investir muito em formação de fonoaudiólogos e fonoaudiólogos de linguagem para que eles conheçam o TDL. E aí os pais também demoraram para conseguir aí tomar um corpo. Eu fundei o Juntos pelo TDL, que é a primeira iniciativa de pais pela visibilidade e pelos direitos das pessoas com TDL. Então, agora que está começando. O coletivo foi fundado em setembro do ano passado. Nós estamos ainda no nosso primeiro ano de atuação. E a ideia é multiplicar para que esse movimento de pais, né, essa união de pais, consiga encorpada direitos e mais visibilidade, porque a gente tem que alcançar onde estão essas crianças todas, essas 2 em cada 14. Né? A gente só fica pensando nisso. Meu filho teve a oportunidade de ter acesso ao tratamento adequado, mas e essas outras crianças, aonde elas estão? Estão num diagnóstico errado? Estão sem diagnóstico nenhum? Estão sendo confundidas com deficiência intelectual, muitas vezes, estão sendo confundidas com crianças no espectro autista. Aonde elas estão? Elas precisam de tratamento adequado para elas terem um bom prognóstico. Até quando eu estava lendo um pouco sobre o TDL,
me traz muito também, que pode ser muito confundido com a questão do DEPAC, né? Que é a questão do processamento auditivo ali também, que também vai gerar mais confusão, né? Porque aí eu escuto de uma maneira e entendo de outra, né? Quando eu comecei a busca do diagnóstico, foi a coisa diferente de autismo que eu ouvi, foi o DEPAC. Uhum. E aí juntou com a questão da otite, eu falei, pronto, ele teve uma alteração aí no processamento auditivo. A verdade é que as crianças com TDL, elas, se você fizer o exame lá, o teste do processamento auditivo, vai dar alterado nelas. Uhum. Elas têm uma alteração no processamento auditivo. Só que ele não explica todo o transtorno. Porque o processamento auditivo, você vai confundir ali uma letra com outra, a localização do som, alguma coisa assim. Mas não vai alterar a gramática da língua, não vai fazer ele flexionar gênero errado, entendeu? Então, claramente elas têm uma alteração no processamento auditivo, mas não explica toda a questão. E você consegue, Simone, assim, ver o que ele tem de altas habilidades e o que é de TDL, assim, você consegue ver essa diferenciação, ou às vezes também as coisas meio que se embolam, como que é? Eu falo que eu tenho 4, a mistura de 1 mais 1 gerou 4, como todo duplo excepcional, né? Então, ele tem, enquanto TDL, né, ele tem alterações de linguagem, tanto receptiva quanto expressiva, na gramática, na semântica e principalmente na pragmática, e tem alterações motoras e alterações sensoriais. TDL. Superdotação. O que ele tem? Ele tem uma inteligência acima da média, habilidade visoespacial que se destaca. Em todas as crianças com TDL, ela é maior mesmo, mas no superdotado essa discrepância ainda é muito maior. Ele tem a sensibilidade, ele tem sobreexcitabilidades, e a própria superdotação também tem questões sensoriais, então aí já tem o que soma dos dois, né? Tem questões de práxicas também, né, de coordenação motora, muitos superdotados têm. Então, juntou aí do TDL com a da superdotação, a questão sensorial juntou do TDL com a superdotação, ficou mais intenso. E tem muitas disfunções executivas, algumas que são comuns na superdotação, do funcionamento, né, e outras do TDL. Então, o negócio ferve no meu filho nas funções executivas. Muito potencial, mas pouca execução, porque as funções executivas eles estão muito prejudicadas. E tem aquilo que é gerado pela compensação das duas, porque o cérebro do duplo excepcional é um cérebro extremamente cansado por ficar tentando compensar com as habilidades cognitivas os déficits que ele tem em linguagem. Então, às vezes ele não entende o que você está falando, mas ele compreende muito bem o contexto. E isso é o tempo todo. Então, se ele tem uma questão de memória de trabalho, ele joga para o visoespacial para compensar aquela dificuldade de se virar. Então, essa compensação contínua gera uma exaustão que vai direto na regulação emocional. Então, aonde a gente vê o BO? Nele chorando, desregulando, com muita dificuldade de conseguir se regular emocionalmente, que é aonde vai explodir, porque ele está cansado de funcionar compensando os déficits dele com as habilidades cognitivas. Isso a gente escuta até das altas habilidades em outros transtornos também, né? Que as altas habilidades acabam compensando ou mascarando muitas coisas ali que a criança tem déficits, né? Pelo que ela tem também de potencialidade ali maior, né? Uma coisa mascara um pouco a outra, né? Aqui eu falavam assim, mas ele é inteligente. Eu falava que bom, mas aí eu vou cuidar da linguagem, porque ele não está falando, eu vou cuidar disso aqui. Eu não olhava para a superdotação. Ela teve que se mostrar assim
Pronto, foi alfabetizado, mas ele tem um transtorno de linguagem. E aí, o que você vai fazer com isso? Né? Ela teve que se mostrar dessa maneira para ela conseguir ser vista. A superdotação. Então, uma coisa compensa a outra e mascara a outra. Por exemplo, ele é um superdotado, mas ele já teve em escola que falou: eu não vejo superdotação nele, eu vejo só transtorno. As escolas, acho que ele não executa, não se vê desempenho, né? Uhum. Eles procuram desempenho, é aquela visão errada da superdotação. Eu falo que eu tenho o combo desconhecido, a superdotação é compreendida pelo viés errado e o TDL que é completamente desconhecido. Então, não é fácil mesmo. Eu acho que você está com duas questões no limbo ali, né? Porque eu falo que a superdotação ela fica muito no limbo ainda, eu acho. Dentro de sala de aula, dentro da sociedade, porque a gente só vê aquele viés de que é o do lado acadêmico bem sucedido, né? E esquece todas as outras questões que tem ali em volta, e esquece que também traz muitas questões que geram sofrimento, que geram angústias nessa criança, né? Então, eu vejo que superdotado. E aí não tem, por exemplo, não é considerado um CID, né? Não tem um CID para superdotação. Então a criança fica mais no limbo ainda, porque ela precisaria de terapia, ela precisaria de TO, ela precisa de um monte de coisa ali. E não tem acesso por plano de saúde, né? Porque não tem um amparo, né? O meu filho não tem nem do lado nem do outro, né? Então, exatamente, aí você está mais no limbo ainda, né? O que ele tem direito é o que toda criança tem direito, né? Então, assim, na escola a gente conseguiu PEI, atendimento educacional especializado por conta da superdotação, porque isso para a escola, para superdotado já existe, né? Mas se dependesse só do TDL, eu não sei. Eu não sei. Ia depender da escola. Se a escola compreendesse que ele tem questões de aprendizagem ali, né, importantes e que ele precisa de adequações, ela poderia fazer. A lei não proíbe a escola de fazer isso. É que eles se valem da lacuna da lei, que não menciona lá TDL, para dizer que não tem obrigação de fazer. Na verdade, a gente vê muita questão ainda de escola dizendo que para fazer qualquer adaptação ou qualquer questão ali tem que ter um laudo, né? E já começa por aí. Não tô colocando todas no balaio ali, mas a maioria é essa realidade, assim, né? E aí eu ia te perguntar disso, assim, quais são os direitos? Porque você falou, né, montamos um coletivo do Juntos pelo TDL e tal, para lutar pelos direitos. Então, o que hoje já existe? Hoje, assim, qual é o nosso raciocínio, né? Não adianta a gente forçar uma lei com esse outro, aquele direito, para chegar lá e ninguém nem saber o que é. Você precisa entender o que é a coisa. Então, a nossa estratégia inicial, enquanto coletivo, é conseguir projetos de lei, e aí a gente já conseguiu vários, de semana de conscientização de TDL. Então, a gente precisa aumentar a conscientização, dizer que existe, continuar falando sobre TDL em todos os espaços, para que gere mais conscientização. Mas já existiam movimentos, Rio de Janeiro e São Paulo. Em São Paulo tem um projeto de lei ainda em tramitação, no Rio já é lei. Então, no estado do Rio de Janeiro, as pessoas com TDL são consideradas pessoas com deficiência para todos os efeitos. Então, não tem limite de terapia fonoaudiológica pelo plano, tem direito a apoio em sala de aula, PEI e tudo que for necessário. Acho que tem até reserva de cota de emprego, tem um monte de coisa prevista já lá no Rio de Janeiro. Mas o movimento está começando. A nível Brasil, a gente ainda não tem muita coisa. Eu ia até te perguntar, e você sabe se nível mundial, assim, como que é a questão lá fora? Tá no mesmo pé. Tá no mesmo pé. Eu falo, aqui em casa a gente tem uma questão de uma síndrome rara também, e eu falo que no nosso grupo, assim, no Brasil a gente tem um grupo que eu consegui juntar através das redes sociais, sei lá, 18 pessoas. Então, você vai lá no grupo que tem nos Estados Unidos, tem 2.000 pessoas do mundo inteiro. Então, é muito difícil quando você não tem ainda muita referência, né? E daí, para lutar, é tudo tão difícil, né? Desde você conseguir acesso ao que você precisa para o bem-estar da criança, da pessoa, né?
eu me tornei, o coletivo se tornou, nós somos embaixadores de uma ONG internacional que ela sim ela que comanda todas as campanhas de conscientização do TDL. E super aberta. Você quer ser embaixador? Entra aqui, divulga o nosso material, a gente autoriza traduções, e aí eles estão mapeando isso ao redor do mundo. Mas o que acontece? Pouca gente conhece, também não tem fomento, apoio à pesquisa. Uhum. Não Porque tem pouca, né? remédio para TDL, então você já viu como é que é, né? Não tem no nosso mundo capitalista, né? Ele gira em torno da questão do dinheiro, né? Então não tem dinheiro envolvido, a gente também não consegue sair muito, né? Do lugar nas pesquisas. Mas tem grupos muito interessantes no Reino Unido, nos Estados Unidos, pesquisando o TDL. De lá que a coisa foi desenrolando. Canadá também. E aí, como que é dentro de sala de aula? Você falou que ele tem o PEI, e como que são as adaptações? Claro, você falou que são quatro pontos diversos ali que a gente estava falando, né? Que podem ser ali, que depende de cada criança, de cada pessoa, tem que ter 2 desses pontos, né? Mas em sala de aula, como que foi essa adaptação? Se nem se nem o profissional de saúde ainda entende, esse professor entende? Como que é assim? Eu já cheguei escolhendo uma escola que me confessasse que ela não sabe, que dizendo vamos aprender. É Porque tem porque. que ser honesto, não sabe mesmo, entendeu? Uhum. Eu já cheguei por aí. E eu já cheguei com uma palestra, olha, isso aqui é TDL, e aí eles, graças a Deus, muito comprometidos, foram estudando o transtorno de desenvolvimento da linguagem. Então, sabem assim que existe, tal, e aí já fizeram todo aquele processo de inclusão com a turma, sensibilização com a turma, com os pais da turma, com a equipe escolar. Então, primeiro a gente ficou numa fase assim de adaptação e de garantir que ele se sentisse pertencente, incluído ali naquele grupo de pessoas, né? Depois eu fui trabalhar a questão do plano, né? Do plano educacional individualizado para ele. E aí a gente foi destrinchando, pegamos as avaliações neuropsicológicas, avaliação de linguagem, trouxe os profissionais para conversar com a escola, dizer ali o que poderia ser necessário, e eu também em cima, dizendo ali quem que era o meu filho e qual era o jeito melhor de trabalhar. E aí o que eu precisei deles foi abertura. Olha, assim não está funcionando, que tal vocês tentarem assim, assim, assado, e aí aos poucos a gente foi chegando num plano educacional individualizado. No plano está previsto adaptações às atividades. Então, aí em sala de aula, o que a gente tem, né? O uso de linguagem simples na explicação oral. Então, frases curtas, fracionamento de instruções, o uso de apoio visual, uso de gestos, formas alternativas de explicar que não sejam só orais, formas alternativas de se demonstrar que compreendeu que também não sejam só orais ou escritas, um jogo, uma brincadeira, né? Então, fomos variando. E nas tarefas, nas provas e nas atividades em sala, adaptação de linguagem. E aí eu reforcei muito a necessidade de se usar a linguagem simples, porque a linguagem simples, ela está na convenção, o Brasil tem que usar, ela é acessibilidade, então a gente trabalhou muito com isso. E aí, com mais as questões da superdotação e as questões das funções executivas, a gente foi trabalhando que tipo de adaptação que tinha que ter. Então, texto curto, fracionamento de texto, fracionamento de instrução, muito cuidado com as imagens, poluição de imagens, porque eles dependem das imagens para poder compreender, às vezes uso de apoio visual. Então, tem bastante coisa aí. Eu fiz esses tempos atrás até uma aula para dividir tudo que a gente pensou para poder adaptar. E estamos caminhando nisso, para que ele consiga demonstrar, pôr para fora o potencial dele e a gente consiga vislumbrar, enquanto superdotado, exatamente aonde ele tem que estar. Se a gente tem que adequar currículo, se a gente tem que acelerar, o que a gente tem que fazer. E com relação à superdotação, enriquecimento de todas as disciplinas. Aí. Porque eu ia falar, né? Às vezes uma coisa vai bater com a outra, né? Porque a superdotação geralmente a criança
já não está no meio. Se ela está na série da idade dela, geralmente vai ter que ter ali alguma coisa para tornar aquilo mais interessante, né? Porque ela vai. Até acho que foi a doutora Uzeni que falou que você tem que geralmente acelerar 2 anos a criança, né? Não basta 1 ano, né? Então. O meu filho, quando ele fez o teste, ele tinha 5 anos de idade. Já falaram, ele estava no primeiro ano do fundamental, e falaram que ele estava lendo como uma criança do 5º ano, do 4º ano. Nossa. Então, assim, só que eu não por isso podia... por isso que é difícil mesmo para uma pessoa leiga que não entende dizer que ele tem um transtorno. Como é que eu ia colocar ele no 4º ano, com os textos de 4º ano, sendo que ele não tem memória de trabalho para lembrar a primeira parte do texto quando ele chega na 3ª? Entendeu? Não, e não é um problema de não saber interpretar o que ele lê. Ele sabe. A questão é o transtorno de linguagem que está aí no meio. Então, é uma sintonia muito, muito fina que tem que se ir fazendo, sabe? Adapta aqui, vê até onde ele vai aqui, exige um pouco mais aqui, adapta de novo, exige mais um pouco, até acertar o passo. E acho que vai ter que fazer isso sempre, né? Eu acho que para tudo, a gente vai evoluir, né? Evolução natural ali das turmas, depois de uma faculdade, ambiente de trabalho. Sempre vai ter questões, né? Porque vai levar para a vida toda, não vai desaparecer, como a gente falou no começo, né? Sim, sim. Mas aí Simone, ele já vai ter... Que idade ele tem hoje? Ele vai ter mais autonomia, mais independência para se resolver sozinho. Eu não entendi essa palavra, eu tenho um dicionário. Recentemente ele aprendeu a comunicar que ele não entendeu. Isso é importante, porque a pessoa tem a oportunidade de reformular o que ela está falando. Então, ele vai adquirindo as ferramentas, né? A gente fala que a alta do TDL vem quando ele adquire essas ferramentas. Porque ele, para sempre, ele vai ter o transtorno. Eu não vou consertar isso nele. Ninguém vai consertar isso nele. Mas ele tem as ferramentas para lidar com aquilo. Ele tem quantos anos hoje? Ele vai fazer 8, quase 8. E você ele se nota como uma pessoa. Como que ele se vê, né? Você falou, a gente trabalhou ali de ele ser acolhido nessa turma, de ser incluído e tal. Ele nota que tem essa diferença? Como que é essa relação dele de perceber que ele aprende de uma forma diferente dos demais e tudo mais, né? Ele sabe, porque o que aconteceu com ele, né? Sempre doeu muito, né? Então ele chorava, eu não consigo. Você ter muito potencial, ser perfeccionista e não conseguir executar é para matar qualquer um, né? Então ele sempre sofreu muito. E aí, desde que eu soube do TDL, eu trabalho com ele sobre tudo bem ser diferente. Ser diferente é normal, você funciona diferente. E aí, aos poucos, conforme eu fui descobrindo, eu fui falando para ele, sem tabu. Olha, filha, depois da dupla excepcionalidade eu desenhei um cérebro, desenhei uma boca. Eu falei, olha aqui no seu cérebro, tem um monte de coisa. É um cérebro que funciona super rápido, é um cérebro muito bom, muito potente, mas aqui no caminho entre o cérebro e a sua boca tem uma questão que te atrapalha, né? E aí a gente tem que... você vai na fono, você vai na tia tal e tal, para poder ajudar você a fazer esse caminho e você conseguir expressar tudo o que você tem de potencial. Então, é por isso que você faz as terapias, e tá tudo bem ser assim. E aí, falar sobre a diversidade. Eu sou assistente social, trabalho com pessoas com deficiência, então isso já estava em mim. Eu trabalho há 11 anos direto com pessoas com deficiência. Então, você tem uma diferença no seu corpo, você não é melhor nem pior, você é diferente. Todo mundo é diferente. Alguns vão funcionar, alguns andam com as pernas, outros andam com rodas, alguns vêm com os olhos, outros vêm com as mãos. Então, você é uma pessoa que tem uma certa dificuldade para falar, você vai se comunicar de outras formas, você vai fazer gesto, você vai escrever, você vai falar mais devagar, você vai pedir ajuda, vai pedir para a pessoa repetir para você, falar de novo, você vai dizer que você não entendeu, mas isso não te impede de ser feliz e de ser muito bom e de se realizar de forma alguma. E aí fomos construindo essa autoestima com ele, né? É um trabalho para a vida toda. É para a vida toda, né? Por isso que é tão importante, enquanto a criança enquanto ainda é criança, ela receber todas essas intervenções ali, seja qual for o diagnóstico que ela tenha, ou mesmo que não tenha um diagnóstico fechado ainda, mas já ir trabalhando essas questões, porque interfere mesmo nesse lado de autoestima da criança, de autonomia, de se sentir independente, né? Confiante nela mesma, né? Não faria, assim, eu não ganho,
eu falar ou eu não falar não, faz diferença, porque eu falar, desculpa, Kelly, me enrolei. Eu Não? falar faz diferença porque ele é inteligente, ele sabe da dificuldade dele. Inclusive, ele sofre por causa disso. Porque ele não consegue pôr para fora o que ele sabe, ele não consegue, né? Então, ele tem consciência da dificuldade dele. Quando eu digo para ele, eu dou um nome para essa dificuldade dele, eu estou deixando ele. Ah, tá, eu sei o que é isso. Eu não preciso ficar me achando menos do que ninguém, né? Eu não preciso ficar lutando contra isso, forçando ser alguém que eu não sou, e isso vai provocar outras questões, né? Porque eu já sei, eu sou assim, eu funciono assim, eu sou diferente mesmo. Então, quando a gente trabalha dentro da gente, porque para a gente conseguir conversar sobre isso com os nossos filhos, a gente precisa ter isso muito bem trabalhado na gente, né? Primeiro. A gente trabalha isso na gente e trabalha isso com eles, a gente está poupando assim muito adoecimento mental por Deles e uma vida nosso? toda. Mas eu sei de pais que não falam para criança, eu não sei ainda como é que eu vou conversar isso com ele. Ele não vai entendendo, mas fala desenhando ele entende, dá um suporte visual. Mas você precisa dizer, você precisa dar esse nome dessa ferramenta, um pertencimento, né? Eu preciso saber aonde eu pertenço. E aí é o máximo, porque ele fala abertamente das dificuldades dele com os coleguinhas. Quando tá barulho demais, ele tranquilamente pega o abafadorzinho dele e põe, sabe? Então, assim, ele não tem questões, ele fica sempre muito à vontade. A outra pergunta que eu tinha colocado ali era no dia a dia, assim, fora a escola, né? Quais que são as dificuldades que você vê que a pessoa mais enfrenta, assim? Sei lá, seja na vida social mesmo, no brincar, no passear, no restaurante, sabe? Tipo, O brincar hoje com meu filho é um pouco mais tranquilo, mas porque a compreensão dele já melhorou bastante. Mas já foi muito difícil, porque ele não entendia a brincadeira. Se você não trouxesse um objeto concreto na brincadeira, aí ele não entendia nada mesmo. Vamos comer um hambúrguer, fazer assim. Não, você tem que dar um negocinho de hambúrguer para ele poder entender que você está brincando de comer aquele hambúrguer. A diretora uma vez me falou: estavam brincando de carrinho. E aí o Theo não estava entendendo nada, ele não estava interessado naquilo. Aí eu peguei uma caixa de papelão, coloquei ele dentro, começou a empurrar, e aí ele achou o máximo brincar daquilo, porque aí ele entendeu que aquilo era um carro e era de carro que eles estavam brincando. Então, assim, na brincadeira, brincar é muito difícil. Já foi pior. Agora é melhor de 1 para 1, com mais um amigo, 2, e aos pouquinhos a gente vai ampliando. Mas num grupo grande, ele tende a dispersar, porque aí junta a superdotação, né? Eu vou para o meu mundo imaginário aqui, eu vou para as minhas divagações, que são muito mais interessantes, que não me demandam tanto esforço, que é necessário para compreender o que essas pessoas estão falando. E quando você falou do diagnóstico para as outras pessoas, assim, que se já não é conhecido, né? Mas houve esse estranhamento, assim, não, Simone, acho que você está procurando coisa aqui, não tem, né? Tipo, porque eu falo hoje. que as pessoas que estão à volta, todas têm que saber como lidar com a situação, né? A gente fala o diagnóstico, mas não pega, né? TDL, tá bom, TDL. Aí tem gente que olha, me conhece há muito tempo, eu falo TDL, 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 aí porque o filho da Simone é TEA. Meu Deus do céu! Não adianta, não sai do lugar, sabe? Eu falo, interessa que eles respeitem e que eles saibam como conviver com ele, né? Não é o nome, né? Quando você for falar com ele, ele vai precisar que você tenha mais paciência para ele conseguir formular a frase, para te responder. Você vai ter que simplificar a sua frase. A hora de você dar um comando para ele, você vai ter que simplificar esse comando ou fracionar esse comando. Mas é um desafio, porque a grande maioria das pessoas acha que a gente está inventando um diagnóstico. E não é só pessoa, não é só senso comum. Tem médico que acha que a gente está inventando o diagnóstico, porque já tem um CID, né? Na CID-11 o TDL aparece, mas não está no DSM.
porque, veja, o Catalase é de 2017, né? Então estava ali em ciminha, e aí acabou não entrando no DSM. Então, não está no DSM, não existe. O autismo também ficou muitos anos sem aparecer no DSM, e existe, ou se existe. Então, mas a gente é muito invalidado, né? Tá inventando um negócio aí para esse menino. Ah, você está negando o autismo, e aí você está dizendo que é esse negócio desse TDE. E você tem um livro, 2 Sim, livros, como sim, que e aí foi feito com outras mães também que passam pela mesma sim, experiência, como que é assim? sim. Este daqui é o meu primo Zeca. Ele é o primeiro livro do Brasil sobre TDL. A nossa proposta foi fazer um livro infantil para ajudar na inclusão das crianças já diagnosticadas com TDL no espaço escolar, nos espaços sociais. Então, aqui ele explica de uma maneira simples o comportamento de uma criança com TDL, aquilo que é divergente, né, no comportamento dela, e a intenção é sensibilizar as crianças para a inclusão, né, das crianças com TDL. Eu escrevi e a Roberta Ronda, ela também é mãe de TDL e é membro do coletivo, fez a ilustração. Uhum. E aí nós conseguimos publicar. E ele está vendo aonde? Ele está à venda no site da editora Booktoy. Tá. Eles toparam fazer esse livro aqui para a gente. O primeiro do Brasil. Está na segunda impressão já, tá saindo bem, graças a Deus. Que o Zeca voe, porque aí ele leva junto o TDL. Sim. E nós também fizemos, esse aqui a gente não publicou em nenhuma editora, é uma publicação nossa do coletivo, chama De Mãe para Mãe. Esse aqui a gente soltou pelo coletivo como um presente para as mães de TDL, porque somos mães, né, para as outras mães. São 30 conselhos para a jornada. Eu escrevi junto com a Lorena Rodrigues, que também é mãe e está no coletivo, isso, e está no coletivo. E a ideia é dar direção, acolher e dar direção para as mães aí no começo que se sentem tão sozinhas como nós já nos sentimos. Hoje, unidas num grupo, num coletivo, é outra, né? É outra sensação, outra vivência, e aí a gente quer levar a nossa experiência para essas mães que estão se sentindo sozinhas aí nos rincões, cidadezinhas muito pequenas, com uma perspectiva muito pequena de conseguir o diagnóstico correto, sabe? Passando aí por batalhas duras com a escola, com os médicos, com o convênio, com tudo. Por conta da invisibilidade. Por conta da? Invisibilidade do transtorno. Porque os transtornos que já são mais visíveis, como o TEA, a gente já tem um monte de questão ali, né? Que tem essa desacreditar o diagnóstico ou achar que a mãe está inventando coisa. Imagina quando você está falando de algo que é tão novo ainda, que é tão recente, né? Novo, né? Novo é o nome, né? Novo é o nome, mas assim, como a gente falou, né? Se não tá no DSM, então ainda não vale, né? Tipo. Há quem diga que do próximo DSM não passa, ele estará lá. O DSM, a gente fala, né? O DSM logo vai ter as suas. Outra versão, né? Outra versão, e vai ter várias coisas ali diferentes, né? Como foi no último, que incluiu várias questões ali dentro do autismo, por exemplo, né? Então, a ciência está aí estudando e trazendo resultados, então. A gente espera muito, porque aí acaba esse argumento de que não está no DSM, não existe. E aí o pessoal vai estudar, porque o que é grave, né? O que a gente considera como muito grave? As crianças indo para intervenção, para autismo e precisando aprender a língua no TDL, entendeu? Uhum. É uma coisa assim, eu estava numa formação de fonoaudiólogos para TDL e você vê o tanto que é difícil, porque dentro da formação de fonoaudiologia não se dá essa base de gramática, sabe? Você tem que ensinar a gramática de uma língua para uma criança. Então, ensinando também ao mesmo tempo o uso social daquilo, é desafiador, é difícil, não é qualquer um que sabe. Então, e aí você vê assim, que pode estar fazendo infinitas horas de alguma coisa que não vai resolver.
Exato. Porque Porque você não ensinar traz vários. a língua para a criança, ela não vai para frente. Sim. Porque você vai trazer vários problemas, né? Você está trazendo o problema de que não está. O primeiro não tá tratando o que realmente precisa tratar, né? O ponto central ali do problema. Aí outras coisas são: essa criança vai cansar porque ela está fazendo algo que. Não tá, ela também entende que não está fazendo, não tá trazendo benefício para ela, né? Não está sendo benéfico. O pai está cansando, está gastando dinheiro. Tipo, é um monte de coisa ali errada que prejudica a criança, né? E a escola, que aí não vai fazer a adaptação correta, Exato. e aí a criança vai começar a ter questões comportamentais, aí já vão querer colocar um apoio por conta das questões comportamentais, tem muita, não sabe se portar no ambiente, sabe? A coisa vai virando assim, Sim. totalmente, totalmente, para uma curva totalmente diferente do que deveria. Diferente. Ô, Simone, você tinha falado, quando a gente conversou lá atrás, que vai ter algum evento relacionado ou de conscientização, uma semana de conscientização, é isso, não é? O mês de outubro ele é o mês internacional de conscientização sobre o TDL. A semana do dia 18 é sempre. A semana do dia 18 vai ser esse ano, mas é sempre a terceira semana de outubro de todo o ano, é a semana de conscientização do TDL. Então, isso internacionalmente. Então, nós estamos nos preparando para essa semana com caminhadas de conscientização em algumas capitais, com muitas lives, muita coisa no Instagram, mas tentando também extrapolar um pouco isso, fazer eventos locais. E nacionalmente, nós teremos um evento, mas ele não será em outubro, porque outubro é um mês cheio de muita coisa. Uhum. Para fonoaudiólogos, para médicos, para os profissionais todos que se envolvem na causa junto com a gente. Então, nós vamos fazer a primeira conferência de TDL do Brasil, dia 24 deste mês. Vai Agora. ser agora, dia 24 de agosto, e aí estarão os grandes nomes do TDL no Brasil, as pessoas que trouxeram esse diagnóstico aqui para o país, que pesquisam isso, que trabalham com isso, que sabem fazer diagnóstico diferencial, para falar aí numa manhã inteirinha sobre TDL. E E aí vai conforme a ser gente for... online? E vai ser online e gratuito. Ah, que legal. E aí, conforme a gente for crescendo, a gente vai aí pensar em mais eventos e trazer gente de fora e, e evento presencial. E esse é o caminho, não tem outro. E é bem isso. E eu sempre falo que os pais, geralmente são os pais que vão abrindo esses caminhos. Porque se a gente não ficar lá enchendo a paciência do profissional e dizer, ó, tem alguma coisa aqui, né? Você tem que. O cara não vai pesquisar, né? Então, a gente que vai, muitas vezes vai pesquisar e vai atrás e descobre um profissional, descobre outro, e faz toda a diferença, não só na vida dos nossos filhos, mas de toda uma comunidade, né, que está precisando ali. A gente já tinha assim profissionais muito bons, pesquisadores, gente de nome assim, trabalhando pelo TDL, mas enquanto as famílias não entram nesse lugar de protagonismo, a gente pode ver em todos os outros, na história de todos os outros transtornos, né? Não vira uma mobilização social, um apelo social, uma coisa de identificação, as coisas não andam. Então, nós começamos com essa primeira iniciativa, né, de pais, e até para inspirar outros a se unirem a nós, para a gente conseguir tornar esse transtorno mais visível e direitos para as nossas crianças. É isso. Simone, te parabenizar mesmo pelo trabalho, por estar aí difundindo o assunto e deixar as portas abertas aí quando quiser lá em outubro voltar a falar alguma coisa mais, a gente pode voltar ao assunto, né? Convidar mais mães também, às vezes, para a gente conversar aí sobre. Porque acho que é só a gente conversando e batendo na tecla que vai ser difundido mesmo e vai chegar quem precisa, né? O apelo da mãe. Eu falo que eu já fiquei feliz que o Zeca já tem várias histórias, né? Ele foi criado para sensibilizar a inclusão, mas a gente já tem várias histórias felizes, assim, de crianças se identificando, eu sou esse menino, sabe? Então, assim, está tomando proporções muito interessantes. E a ideia é seguir com esse trabalho, para que as pessoas consigam se ver, até adultos com TDL já, que nunca foram identificados, consigam se ver e somar à luta para que a gente consiga garantir
a intervenção adequada na hora certa para favorecer aí o futuro dessas pessoas. É isso aí. Então, te agradecer mesmo, de coração. Vou deixar aqui o link da Simone, de todas as redes sociais, dos livros, né? Aqui na bio. Então, quem quiser conhecer mais o trabalho, clica aqui. Também deixar da conferência, Ai, não é conferência. Do evento que vocês vão fazer agora. É conferência? É conferência. Eu sou TDAH, tá? Eu também esqueço o que foi falado ali. Do dia 24. E é isso, pessoal. Então, agradecer para todo mundo. Eu que agradeço mesmo. Obrigada pela oportunidade. E agradecer para vocês que ficaram aqui com a gente para conhecer um pouquinho mais do assunto. Compartilhem isso com outras mães, porque às vezes ela está lá confusa, achando que é um diagnóstico, né? E não sabe, não se encaixa ali, ela percebe que não se encaixa. Então, encaminha, pode ser que seja, pode ser que não seja, mas ela vai ter mais um olhar, né? Para onde olhar, para onde poder seguir aí. E é isso, pessoal. Se inscreve no canal, deixa seu like e até semana que vem. Beijo grande.